de órgãos jurídicos da administração pública. Eles não têm impedimento nem incompatibilidade. Eles têm a dedicação exclusiva para o exercício da advocacia no cargo que ocupam e durante o período da investidura. No exame da FGV, se não me falha a memória, no último exame, a questão trabalhava inteligentemente o artigo 29, falando sobre o exercício da atividade advocatícia por alguém que foi convidado pelo prefeito para ser procurador-geral do município, cargo privativo de advogado. Nesse caso, a alternativa correta falava em advocacia limitada, em razão da exclusividade. Deem uma olhadinha nas provas. Vamos para as duas questões selecionadas no tema da aula de hoje. Olhem lá. Fábio, advogado com mais de 10 anos de efetiva atividade, obtém a indicação da OAB para concorrer pelo 5º Constitucional à vaga reservada no âmbito de Tribunal de Justiça. Esta possibilidade de que o advogado seja alçado aos tribunais via 5º Constitucional tem previsão expressa no Estatuto e é importante a sua leitura das competências do Conselho Federal e Conselho Seccional. Fica aí uma dica, hein? O Conselho Seccional é responsável por elaborar as listas e o Conselho Federal por eleger as listas. Vamos lá. No curso do processo, também obtém a indicação do tribunal e vem a ser nomeado pelo governador do estado, ingressando nos quadros do Poder Judiciário. Diante disso, à luz das normas estatutárias, ocorrerá. Letra A. O cancelamento da inscrição como advogado. Pessoal, vamos analisar cada uma das alternativas. O enunciado é longo, a FGV trabalha com enunciados longos para tentar desestruturar o candidato, confundir o candidato, mas a questão é simples. A questão fala de um advogado que foi alçado ao tribunal via 5º Constitucional. Ele pode ser advogado e desembargador? Sua resposta, com certeza, foi não. Temos aí claramente o exercício de uma função incompatível. O advogado entra para o tribunal, agora é desembargador. Função incompatível, sua inscrição deve ser cancelada ou haverá licenciamento se for em caráter temporário. Como o caráter é definitivo, a questão traz na alternativa A, me parece, a hipótese correta. Vamos ver? Alternativa A, o cancelamento da inscrição como advogado. Mas vamos olhar as demais alternativas. Letra B, a suspensão até que cesse a incompatibilidade. Meus queridos, suspensão é sanção aplicada em processo disciplinar. Não se fala em suspensão quando o assunto tratado for incompatibilidade. Uma inscrição nunca é suspensa. Ou a inscrição vai ser cancelada, ou o advogado ficará licenciado. Lembrem disso, suspensão é termo que se aplica apenas à condenação em processo disciplinar. Letra C, o licenciamento do profissional. Seria licenciamento na hipótese de atividade incompatível em caráter temporário, como demos o exemplo do prefeito, mas no caso do enunciado, não se trata de atividade temporária. E letra D, a passagem para a reserva do quadro de advogados. Meus queridos, não há reserva de quadros de advogado. Ou ele é advogado inscrito, ou ele não é mais advogado, teve a sua inscrição cancelada e este número jamais será utilizado novamente. As hipóteses de cancelamento estão lá no artigo 11 do Estatuto. Dê uma olhadinha, uma lida, porque são importantes para o seu exame de ordem. Vamos ver a próxima questão. Considere que Salvador, advogado regularmente inscrito na OAB, tenha sido eleito deputado estadual e tomado posse.
Considere ainda que durante o mandato parlamentar, Salvador tenha sido constituído por Manuel e ingressado em juízo com uma ação trabalhista contra a empresa privada XYZ. Nessa situação, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, o ato processual praticado por Salvador é considerado. Vamos lembrar que na aula de hoje, lá no primeiro bloco, nós falamos sobre a importância do impedimento. E falamos de dois personagens que sofrem impedimento, limitação para o exercício da advocacia. Quem são eles? Os integrantes do Poder Legislativo e os servidores públicos em geral nos 3 diferentes níveis. Estes impedimentos também são diferentes. Você deve ler o artigo 30 nos seus 2 incisos. Quando um advogado é eleito para qualquer cargo no Poder Legislativo, no caso da questão deputado estadual, e assume o mandato, ele não passa a exercer uma função incompatível. Ele passa a ter um impedimento, uma limitação para o exercício da advocacia. Ele não pode aceitar o patrocínio de causas contra empresas públicas, fundações públicas, sociedades de economia mista. E o artigo 32, portanto, especifica qual é a abrangência deste impedimento do parlamentar. Ele pode advogar, portanto. Salvador, no enunciado, pode advogar desde que ele não atue no âmbito do impedimento. E se você lembra, no enunciado, a ação era uma ação trabalhista contra uma empresa XYZ. Nesse caso, a atuação de Salvador é perfeitamente válida. Ele não está atuando no âmbito do impedimento. Portanto, ele não terá nenhum problema com o exercício profissional. Os atos são válidos, ele não terá a incidência do artigo 4º, parágrafo único do Estatuto. Lembrem que lá no parágrafo único do artigo 4º, nós vimos que o advogado impedido que atue no âmbito do impedimento responde nas 3 esferas: administrativa, civil e criminal. E os atos praticados são nulos. Sabendo que você conhece esse dispositivo, o examinador elaborou esta questão, trazendo a confusão entre atos nulos e anuláveis praticados por um advogado eleito deputado estadual. Só que ele está atuando não no âmbito do impedimento, mas na sua esfera possível autorizada pela lei. Vamos olhar as alternativas? Alternativa A. O ato é anulável, pois qualquer parlamentar está impedido de advogar. Não é verdade. O parlamentar pode advogar com impedimento. O ato é nulo, visto que o advogado está no exercício de atividade incompatível com a advocacia. O fato de ser eleito deputado estadual e assumir o cargo não torna esta atividade incompatível. Permanece a situação de impedimento para o deputado estadual. Letra C. O ato é anulável, devendo o advogado ser punido pela OAB. O ato não é nulo, nem tampouco anulável. Nos resta a alternativa D, que é a correta. O ato é plenamente válido. Salvador não atuou no âmbito do impedimento e a situação do impedimento é clara no enunciado. Mas para fechar esse terceiro bloco de X da questão, fica uma dica sobre os integrantes do Poder Legislativo. Nós vimos que eles podem advogar, só não podem no âmbito do impedimento. Mas, se esse parlamentar, se este membro do Poder Legislativo, for também parte da mesa diretora dos trabalhos, participar da mesa diretora dos trabalhos ou ainda ser substituto legal,
ele não tem mais a situação de impedimento.